Quer começar a ganhar dinheiro hoje com doces? Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer a palha italiana de limão deliciosa, barata e super lucrativa, hein? Bora aprender comigo esse docinho maravilhoso que você vai arrasar, lucrando bastante essa palha italiana de limão super diferente para suas vendas. Mas antes de começar esse vídeo, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e vamos para a receita. Vamos começar adicionando na panela o leite condensado, vou adicionar o leite em pó e vou misturar até tirar todos esses gruminhos, tá? Essa parte é super importante para você desfazer toda a bolinha de leite em pó que aparecer nessa massa. Massa lisinha, nós adicionamos o creme de leite e já vamos levar essa misturinha para o fogo, tá? Lembrando que todos os ingredientes vão estar abaixo na descrição desse vídeo, tá? E no final eu vou falar sobre precificação e armazenamento. Agora nós vamos levar essa panela para o fogo. Aqui, gente, eu não sei se eu já falei com vocês, mas eu vou repetir. Aqui eu vou colocar uma colherzinha bem rasa de manteiga, bem pouquinho, tá? Eu sempre gosto de fazer o brigadeiro branco misturando com o fouet no fogo alto. Quando começa a borbulhar assim, eu abaixo o fogo e continuo mexendo com o fouet. Gente, não queima, é incrível, o brigadeiro sai perfeito sem queimar, tá? E o ponto é esse aqui, ó, que eu levanto a minha espátula ou meu fouet e ele cai em cima da massa sem afundar, tá? E aqui o nosso brigadeiro já está morninho e eu vou colocar as raspas de limão siciliano e Tahiti. Mas se você não tiver um ou outro, você coloca só um, tá? E vou misturar. Gente, aqui é a parte mais fácil para você não talhar o seu brigadeiro. Se você tem muita dificuldade, faz assim que não vai talhar, tá? Agora eu vou pegar uma espátula para ficar mais fácil para mexer, tá bom? Vou adicionar chocolate branco, que é super opcional, mas eu tenho certeza que vai dar um saborzão para esse nosso creme de limão, tá? Se você não quiser colocar, não precisa. O nosso creme aqui ainda tá morno, então ele vai derreter esse chocolate, tá? Vou dar uma mexida até dissolver bastante e já vou colocar os meus biscoitos triturados grosseiramente, tá? Não deixa eles muito pequenininhos não. Vai quebrando grosseiramente mesmo e joga na panela. E agora é só misturar com o brigadeiro morno. Não misture com o brigadeiro muito quente, porque esses biscoitos vão ficar moles depois, tá? E aqui, gente, perfeito, nossa massinha está pronta. Agora nós vamos passar para um recipiente. Aqui eu tenho um pote que eu vou deixar todas as medidas aqui para vocês. Esse pote foi ideal para fazer os cortes de 6 pedaços, tá? E a altura também. Então eu forrei o fundo desse pote com plástico filme para facilitar na hora de tirar, tá? Então eu vou colocando toda a minha massa ali, vou deixando o mais reta possível. Se você quiser colocar numa forma, se você tiver uma forma menor aí, ou quiser fazer 2 receitas, coloca também naquelas formas de alumínio quadrada que dá certo, tá? E agora eu vou puxar todo esse plástico filme e vou colocar em cima dessa nossa palha italiana, tá? Vou fazer tipo uma cobertura e vai ficando assim. Você vai amassando com as pontas dos dedos só para deixar bem retinho, porque na hora de fazer os cortes vai sair os cortes perfeitos, tá? E agora é só deixar bem vedadinho, se possível coloca uma tampa ainda em cima e leva para a geladeira e deixa lá por aproximadamente 2 horas e 2 horas depois a gente vem desenformar. 2 horas depois eu trago a nossa palha italiana para uma mesa ou para uma bancada que você tiver aí para a gente começar a fazer os cortes, tá? E ela sai bem fácil do pote porque ela está com plástico filme, mas o nosso brigadeiro também está no ponto super certo. Olha como é que eu tiro o plástico filme com uma facilidade e sem grudar nada de massa, tá? Então isso quer dizer que o nosso brigadeiro está no ponto correto. Então você tem que prestar muito bem atenção nisso lá no início, tá? Porque depois aqui vira uma meleca, você não consegue cortar direito, fica mole, tá? Então preste atenção no ponto. Aqui eu tenho esse cortador quadradinho, eu vou deixar o link na descrição para vocês, que serve tanto para brownie, tanto para qualquer tipo de doce, tá? Faço a marcação, não corto com ele, e eu vou cortar com a faca, porque facilita demais cortar com a faca. Só faz as marcações com o cortador, mas cortar é com a faca, tá? Então, gente, eu vou fazendo os cortes aqui, e se também você não tiver o cortador, ou se quiser cortar no olho também, fica a seu critério.
Então aqui eu vou fazendo todos os meus cortes e me renderam 6 pedaços bem generosos de palha italiana, tá? E bem altos, não ficou baixinho não. Ficou uma palha bem alta e bem grandona. Então isso aqui dá pra vender por um preço maravilhoso. E olha só como é que fica bonita, gente. Ponto correto da massa, tá? Perfeita. E as rebarbas, né? Claro que a gente não vai desperdiçar, a gente vai comer, porque a confeiteira sempre come o restinho que fica, ou a família vai lá e come, porque é uma delícia, né? Não tem como jogar fora aquilo ali. Agora eu vou polvilhar no leite em pó, para deixar ainda mais bonito, fazer um acabamento. Eu não gosto de polvilhar com açúcar de confeiteiro, eu prefiro leite em pó, tá? Mas aí fica da sua preferência. E agora é só repetir o processo com toda a sua palha italiana e pronto. Aí a gente vai para a parte de embalagem, que eu vou contar tudo para vocês arrasarem com essa embalagem simples, mas que faz toda a diferença no final, né? Gente, depois me contem nos comentários qual é a sua palha italiana preferida, o sabor, né? E aqui, ó, como é que ficou bem bonitinho os nossos quadrados de palha italiana, bem bonito pra gente conseguir vender. E olha a altura, 2 dedos de altura praticamente, então é uma palha bem grandona, tá? E agora vamos para a embalagem. Aqui eu tenho um plástico celofane que eu vou colocar a minha palha no centro e vou finalizar fazendo aquela embalagem igual eu fiz dos brownies. Se você não assistiu os brownies, vou deixar o link passando aqui para vocês verem. Gente, maravilhoso também os brownies, tá? Para você vender, vende muito, carro-chefe da confeitaria. Aí eu vou fazer a mesma embalagem, olha só como é que fica bem bonito. Gente, olha a textura desse brigadeiro, tá? Não tá mole, ele consegue que eu coloque a mão em cima, coloque pressão. Então o brigadeiro tá no ponto certinho. E aqui eu fiz toda a embalagem e fica assim. Gente, um plastiquinho celofane que faz toda a diferença no final, tá? E esse plastiquinho é super barato. E eu vou usar esse saquinho também, 15 por 20. Vou fazer 2 opções para vocês. Porque você também pode vender para festa de aniversário. Você pode também cortar menor, tá? E fazer kits para festa de aniversário. Com a palha italiana, você também pode ter um mundo de possibilidades. Festa de aniversário, vender na rua individualmente, vender em caixinhas e você pode inventar. Então aqui eu peguei o saquinho, prendi as 2 pontas e em cima eu vou botar um lacinho para chamar mais atenção ainda e ficar com um acabamento mais bonito, tá? Então, gente, a opção tanto de vendas quanto de embalagem para brownies, palha italiana, nossa, é infinito. Então aqui eu fiz um lacinho, não sou muito boa com laço, mas a gente tenta, né? E agora eu vou cortar essas pontas e com a própria ponta da tesoura eu vou puxar aqui só para ele voltar enroladinho e ficar com acabamento. Igual eu sempre falo para vocês, né? Os clientes comem com os olhos, primeiramente. Então você tem uma coisa bem embalada, bem bonita, chama atenção, tá? Aqui eu corto o excesso de plástico e ele fica simplesmente lindo. Olha só que perfeição, até para um aniversário, né? Casamento. E aqui não pode faltar, né, gente, que eu sempre falo para vocês, tem que ter uma etiqueta com sabor e validade, isso é muito importante. E a sua tag, né, a sua logomarca, você tem que deixar a sua marca por onde você passar, tá? Então, gente, olha só como ficou as nossas palha italianas finalizadas maravilhosas. E agora eu vou mordar um pedaço para vocês verem, né, como ela ficou por dentro. Gente, vou falar um pouquinho de validade, tá? Em temperatura ambiente, ela tem a validade de 3 dias e na geladeira bem fechada a validade é de 7 dias. Então, uma validade ótima para você conseguir vender tudo aí. E agora a precificação, né? O total da minha receita foi de R$ 21,16, contando com tudo, tá? Mão de obra, embalagem e gás. O custo de cada palha italiana saiu a R$ 3,53. Aplicando 100% de lucro em cima, você pode vender a R$ 7,00 a unidade. Ou aplicando mais um pouquinho a R$ 10,00, que vale super a pena, porque ela tá bem alta, bem grande, tá? Então fica aí 2 sugestões de preço. Então não perca tempo e comece a fazer hoje mesmo essa receita e vai lucrar bastante aí. Um beijo e até o próximo vídeo!